meninas, começando mais um Doce Diário Materno. Hoje o programa tá super bacana. A gente fez uma entrevista com a doutora Juliana Patino, ela é odontopediatra, e a gente esclareceu todas as dúvidas sobre a primeira visita da criança ao dentista, pasta de dente. Nossa, foi um bate-papo super descontraído, deu para esclarecer todas as minhas dúvidas e acredito que é de vocês também, porque as minhas dúvidas são a de vocês. Queria agradecer demais o Juliano Augusto Mendes, que é o meu patrocinador pessoal, né? Que ele cuida do meu cabelo. Um beijo super especial. Ju, tenho certeza que se vocês ligarem lá no salão, no telefone que tá aqui na tela, ele vai dar um desconto super especial para as nossas telespectadoras. Vamos lá curtir o programa que tá bom demais. Não esqueçam de interagir com a gente mandando o seu e-mail ou as dúvidas pelo WhatsApp. Lembrando também do Instagram Doce Diário Materno. Vamos lá curtir o programa? Bom, e hoje o Doce Diário Materno está aqui com a doutora Juliana Patino, que trabalha com odontopediatria e ortodontia. Ortodontia. É um pouco difícil para mim porque eu não sou dentista, né, gente? Sabe que a gente costuma aqui no Doce Diário Materno, doutora, falar assim uma linguagem bem do dia a dia, assim, para as mamães poderem entender. Porque se a gente fala uma linguagem complicada fica difícil pra gente que é mãe. Porque a maioria das mães tem aquele costume de, tipo, tem que cuidar do dente do meu filho, vou procurar no Google. Tá certo? Tem que procurar mesmo, tem que procurar informação. Tem que procurar informação. E foi dessa ideia que surgiu o Doce Diário Materno, pra gente estar esclarecendo todas as dúvidas das mamães com os profissionais, né? Ao invés das mamães procurarem no Google, porque às vezes é um pouco mais difícil de entender, não entende, acaba fazendo alguma coisa que não é legal porque interpretou de uma forma errada, né? Bom, doutora Juliana, e a gente queria saber com que idade é correto procurar o dentista pela primeira vez? Bom, olá a todas vocês, sejam muito bem-vindas. Sejam muito bem-vindas, Gia, é um prazer Obrigada. te receber. E assim, quando procurar o dentista, né? Eu procuro dizer que o trabalho com a criança já inicia na gravidez. Então aqui na Patino nós já fazemos o pré-natal odontológico. Então a gente já vai cuidando da saúde bucal da gestante. E durante esses atendimentos, que a gente cuida das gengivas, cuida dos dentes, de como está a sua saliva, porque a mulher na gravidez tem a saliva mais ácida, com maior predisposição à cárie, à doença gengival, então precisa cuidar. E doutora, sem te interromper, qual tipo de doença na mãe, doença bucal, pode prejudicar o bebê? Nenhuma doença bucal poderia prejudicar o bebê, mas, por exemplo, nós temos estudos hoje que diz que as mães que têm doença periodontal, gengivite grave, pode induzir a um baixo peso no bebê e a um parto prematuro. Na verdade, induz ao parto prematuro e normalmente o parto prematuro, o bebê ainda não está com o peso que deveria estar. Então o bebê vem de baixo peso. Então a doença periodontal já tem estudos comprovando que sim, doença periodontal instalada em gestante pode induzir a um parto prematuro. A gente até estava conversando em off que o meu bebê tem hipoplasia e tu falou que pode ter ocorrido por eu ter tido anemia, Sim, né? A hipoplasia, que na verdade assim, é uma formação do esmalte, né? Que é essa capa brilhante que a gente vê nos dentes, que a gente quer tanto, tá clareando, né? É o esmalte dentário. O esmalte dentário ele pode sofrer uma má formação e essa má formação é chamada de hipoplasia do esmalte. A hipoplasia ela pode aparecer com manchas grandes, manchas pequenas, manchas amareladas, manchas acastanhadas e até manchas branco-opacas. Normalmente, quando a criança apresenta hipoplasia do esmalte, na gravidez, gente, tudo é normalmente, Normalmente, né? Na saúde não existem regras, é tudo normalmente. A mãe teve, ou a mãe era fumante durante a gravidez, né? Não fumante antes, mas fumou durante a gravidez. Que é um ou perigo, a mãe, né, gente? Ou a mãe teve anemia durante a gravidez, ou a mãe teve hipovitaminose A ou hipovitaminose D. E isso falando enquanto gestante. E o que é hipovitaminose? A hipovitaminose é quando há uma deficiência da vitamina A ou da vitamina D no corpo da mãe. Então a mãe, em algum momento da gravidez, normalmente coincidindo com a formação dos dentinhos da criança lá dentro da barriga,
ela teve uma falta de vitamina A ou falta de vitamina D que pode ter levado para a criança a indução da má formação do E esmalte. olha os cuidados, gente. Eu tenho certeza que esse exame durante a gravidez eu não fiz vitamina A e vitamina D. Vitamina E. Por isso essa importância da gestante comer de pouco e de vários momentos. Que ela realmente faça uma reeducação alimentar. A gente quer tanto fazer reeducação alimentar, para que motivo melhor do que o bebê na barriga da gente, é verdade, não tem momento melhor para reeducar, né? E que a gente está apta também. Eu tenho 2 filhos já, que são grandes agora, a Gisele conhece as crianças. Lindos. E a gente não vai deixar de chamar de criança nunca, né? Nunca, meu Deus. E eu sempre fui uma pessoa que, por exemplo, eu não gosto de banana. Eu não gosto de banana. Meu filho é apaixonado por banana. É um fruto que eu não gosto. E a gente sabe o quanto de cálcio B12 quanto importante que é a banana, né? Durante a gravidez eu comia todos os dias. Mesmo sem gostar. Detestando. Por quê? Porque é importante para o bebê. Então é o momento de você estar com o bebê, você tem que se preparar para esse bebê, você tem que gerar bem essa nova vida. Por isso, mamãe, então, é muito importante informação. Não importa se é no Google, a gente estava conversando sobre isso, sim. mas busquem informação, Sim, leiam sobre tudo durante a gravidez, porque eu acho muito importante, né? Olha, até não tem nada a ver com os dentes, mas eu tive um parto muito demorado na Itália, e o meu parto passou de 25 horas, o meu trabalho de parto, após romper a bolsa, então é muito perigoso. Se eu soubesse disso, eu já estaria antenada e teria pedido uma cesárea. Então eu corri risco, meu bebê correu risco por falta de informação, porque eu não sabia que eu estava correndo um risco. Não sei se foi bem ou mal não saber, porque daí eu não estava tão angustiada, tão ansiosa. Mas sim, correu risco, sim. Corri risco, meu bebê correu risco, porque na Itália desnecessário. A gente não é, durante o parto, em momento algum, a gente é acompanhado por um médico. O médico só vem em caso de emergência, gente. Os partos são feitos pelas obstetras. Então, gente, informação. É o mais importante. É o mais importante. A mãezinha está sempre informada. Então, voltando um pouco aqui ao nosso foco, mas conversa de mãe é assim, tricô, né? Tricô, a gente acaba falando sobre tudo. Com que idade procurar a primeira visita ao dentista? Bom, como a gente já faz aqui o pré-natal odontológico, né? Eu sempre falo para as mamães que a partir dos 5, 6 meses do bebê é importante já trazer pra gente ver se tá tudo bem. Tem crianças que nascem com dente, né? São os dentes neonatais. Eu não sabia. Tem criança que nasce. Ou então não é um dente, é uma pérola de Epstein, né? Não é o formato de um dente, mas é a estrutura de um dente. Que nasce naquela gengivinha, a mãe fica apavorada do que é e não tem nada demais, é tranquilo, uma pérola de Epstein. A minha filha, inclusive, teve uma pérola. Mas aí a mamãe já tranquilo, sabia, né? reabsorve, é tudo tranquilo, sabe? Mas assusta quando você vê. Então, entre 5 e 6 meses, a mamãe já está mais tranquila também com as mamadas, com os sonos, né? Bebê e mamãe já estão mais tranquilos, né? Mamada, doutora, quais os cuidados? Tipo, a criança mamou, tem que estar limpando, né? Tem porque assim, ali perto dos 5, 6 meses, normalmente inicia o nascimento dos dentes de leite. E assim, vamos voltar sempre, não é regra. Não é porque nasceu com 4 meses, 3 meses, ou porque só nasceu lá com 1 ano, que esse dente vai ser mais fraco, mais forte, vai ter mais tendência a cair, menos tendência a cair. Isso não existe. Não existe. Cada criança tem o seu desenvolvimento. Doutora, e os cuidados, a limpeza, tipo, após as mamadas? Então, sempre que a criança mama, é importante que a mãe faça a higienização dessas gengivas para que elas se mantenham sempre limpas e saudáveis. Afinal de contas, vão nascer ali os primeiros dentes de leite, né? Como se faz essa higienização? É isso que eu ia perguntar, como se faz? Então, uma gaze enrolada no dedo, água fervida fria, molha lá, não com excesso, né? Umedece e passa nas gengivas do bebê. Nem sempre nós temos uma gaze à nossa disposição. E tem aquelas borrachinhas, eu usava aquela borrachinha. As dedeiras, né?
ao invés de usar a gaze, você pode usar a beiradinha da fralda, que você já está sempre à mão ali de você. Então, uma beiradinha de fralda, você enrola no dedo, molha em água fervida fria, não coloquem nada, tá? Nem bicarbonato, nem creme dental, nada, água. E passa nas gengivas do bebê. Existem também uns lenços umedecidos hoje, já próprios para fazer a higienização do bebê. São bem bonitinhos, assim, até eu digo para as minhas pacientes, eu entrego para elas, né, os sachês, dá para usar as 4 pontinhas até, porque você vai usar cada pontinha uma única vez. A criança fazer 4 ou 5 vezes ao dia, né? E à noite e à noite também. Tem mãe assim, tipo, mas é tão complicado, à noite tô cansada. Não, gente, é importante. Precisa, porque senão aquele leite que fica na boca, ele inicia um processo de baixa de pH. Todo o problema da boca é deixar essa saliva mais ácida. A saliva estando mais ácida, o meio bucal estando ácido, bactérias patogênicas iniciam a proliferação. Seja para a doença periodontal, seja para a cárie dentária. Então, por isso a importância de manter essa boca limpa e alcalinizada, com essa saliva com pH neutro. Né? Com relação à dedeira, essa dedeira incolor, né, que a gente usa nos dentes, nossa, ela é excelente. Quando é que eu peço para as mamães começarem a usar? Quando começa a dar as primeiras coceirinhas na gengiva. Já até ajuda. Começou a dar a coceirinha, começou a dar a coceirinha, né, que vai tudo na boca, porque começa aquela coceira e babá. Aquele momento ali a gente entra com a dedeira. E um truque bem legal. As mães às vezes perguntam para mim assim, doutora, coça muito, ele fica irritado. Será que eu posso passar alguma pomadinha? Coloca a dedeira na geladeira, coloca o mordedor na geladeira, deixa geladinho. Que daí passa essa coceira, passa a inflamação, passa a dor. Já tá fazendo duas coisas, tá fazendo a higiene e tá ajudando a criança, tá deixando ela mais calminha, né? Mais calminha. Porque, tipo, o meu filho começaram a sair os primeiros dentinhos com 2 meses. Imagina o sofrimento. Que agonia. Doutora, já vou perguntar aqui se é verdade, porque deixa muita mãe em dúvida. Febre é sinal de dentinho. Sim, então. Febre, diarreia, vômito. Todas as vezes que o meu filho teve dentinho, parecia que estava resfriado e diarreia. O que acontece? No irrompimento daquele dente na gengiva, há uma baixa da imunidade. O que está mais suscetível para a criança? Né? O que é mais suscetível para a criança? São as reações de resfriado. É a febre, é a coceira, às vezes tem coriza. Quando a criança está engatinhando, ela vai botando a mão, por mais que a gente limpe as casas, deixe tudo limpo e tal, ela sempre arranja um cantinho, né? Para colocar a mãozinha, e essa mão indo à boca leva bactérias, fungos, germes para essa boca, iniciando mesmo a inflamação local. Qual é a resposta sempre do corpo à entrada de um organismo, de um micro-organismo? É a febre. O corpo não grita, né? Ele não apita, ele não solta um alarme, ele faz febre. Então é para chamar a atenção da mamãe e dizer, mamãe, alguma coisa está acontecendo. Então essa febre, essa diarreia, esse mal-estar que a criança tem relacionado ao dente, nada mais é isso. Olha só, tem um dente nascendo lá na boca, vamos intensificar a higienização, vamos cuidar desse meio bucal ficar melhor para que esse dente irrompa num ambiente saudável. E doutora, uma dúvida agora. A criança vai ter o mesmo sofrimento com o dente permanente? Normalmente não. Nem sente. Dificilmente dente permanente ter dor ao nascer, né? O único dente permanente que a gente vai ter alguma sintomatologia é lá o terceiro molar próximo dos 18 anos, que é o siso. Aí esse vai incomodar todo mundo. Aí já não é mais bebê, né? Até uma coisa que me preocupa muito, que eu chamo a atenção aqui das minhas mamães e gostaria que as mamães também prestassem atenção, o primeiro dente permanente que não faz troca, né? Porque todos os outros dentinhos de leite, eles vão cair e no lugar vai nascer um dente permanente. Mas o primeiro molar permanente, ele nasce lá atrás do último dente de leite. Ele nasce mais ou menos entre 5 e 6 anos. Cada criança tem o seu momento. Mas mais ou menos o maior percentual de ocorrência é entre 5 e 6 anos. E ele nasce sem nenhuma sintomatologia, ele não dói, ele não incomoda, ele não coça, ele não tem febre, nada.
Só que ele já é um dente permanente. Aí que vem o E cuidado. qual é? Eu né? sempre mostro para as minhas mães a minha mão, né? Os dentinhos de leite estão aqui. A escovinha está passando aqui nos dentes de leite. Só que esse permanente está nascendo aqui. Então a escovinha não está recebendo, não está chegando, naquele dentinho que é permanente. Então, por favor, muito cuidado. Tomem cuidado, afasta a bochechinha, chega lá naquele dentinho para escovar. Eu vou aproveitar e já vou falar aqui. Mães, a responsabilidade de higienização dos dentes da criança vai até os 12 anos, responsabilidade de pai, mãe responsável. Tem mãe que pensa, mas ele escova na escola, gente. Até os 12 após anos. todas as refeições, a criança tem que cuidar dos dentinhos. Tem muita mãe que fala assim, doutora, mas é dente de leite, por que eu vou cuidar? Aí é que tá. Se a gente tem um dente de leite, um cárie, uma gengiva inflamada ao redor desse dente de leite, o dente permanente que está vindo, ele já vai vir para o meio que não está saudável. Mais ainda, se esse dente de leite ele tiver cárie e essa cárie comprometer o canal, porque sim, dente de leite tem polpa, dente de leite tem raiz, a gente não vê porque ela é desmanchada, ela é utilizada pelo permanente quando ele está irrompendo, né? Ele usa esse material, essa estrutura das raízes dos dentes de leite. Mas, se nós temos uma infecção nesse nervo, nessa polpa desse dente de leite, esse dente permanente que está lá embaixo, né, ou em cima, mas que Já está vai ser vindo, contaminado. ele vai ser contaminado. Então, ele pode nascer com manchamento, ele pode nascer com uma má formação, em função E da daí contaminação. fica mais complicado, porque daí já é o dente permanente. Já é o permanente. Gente... Então, não é porque é dente de leite que vai trocar que não tem que ser tratado. Desculpa, gente. Não tem que ser tratado, não tem que ser cuidado. Não, ele tem que ser tratado. Na verdade, o ideal é que nenhum precise de tratamento. Que a escovação seja tão legal, o acompanhamento no profissional, no dentista, aconteça tão religiosamente que a gente consiga manter todas essas pérolas, né, íntegras. É verdade, eu sempre tive muito problema com os meus dentes, porque parece assim que meu dente é fraco. Eu já cheguei a quebrar dente assim, tipo, que não tinha cárie, quebrou. Por que disso? Então, nós temos sim, há dentes que têm uma estrutura, ou em função do cálcio, ou em função de alguma outra doença que a criança teve, que eles sim têm uma estrutura mais frágil, né? Então, claro, sempre que há todo cuidado, há menor possibilidade de acontecer. Tem uma mãe que fala pra mim assim, eu tenho 2 filhos, doutora. O meu menino, naquela fase ali dos 7 a 10 anos, que eles não querem escovar dente, eles não querem, né, tomar banho, nada, né? E não tem nada nos dentes, tá ótimo. Minha menina cuida tanto e vira e mexe tem uma carizinha. É o que eu vejo, tipo, crianças que não cuidam do dente, estão sempre comendo bala e tem dente perfeito. Filhos de uma mesma mãe. Que cuida, escova, tem cárie. Filhos de uma mesma mãe, de uma mesma casa, mesma mesmos alimentos, tudo, né? O que acontece? Ou até mesmo, doutora, crianças que eu já vejo que cuidam muito e tem problema, tem cárie. Crianças que não cuidam, comem bala, faz de tudo e não tem cárie. E não tem cárie. Tudo vai depender do meio. A cárie dentária, para se instalar, ela precisa do dente, da bactéria e do meio. Então, esse meio, essa dieta, essa saliva, se ela tiver uma condição ácida e tiver nesse meio... E o que causa essa condição ácida? Quando você ingere algum alimento, principalmente os açucarados, né? O pH da boca, ele vai baixar, ele vai cair, ele vai ficar ácido. As bactérias que estão ali junto na boca, elas vão utilizar esse açúcar, esse carboidrato, e quando elas utilizam para a sua energia, elas secretam ácido, ficando esse pH mais ácido. pH mais ácido, as bactérias que sobrevivem em meio ácido, elas vão proliferar. Normalmente as bactérias, que são as que promovem a cárie, que promovem a doença gengival, a doença periodontal, elas gostam do meio ácido, então elas proliferam. Doutora, eu vou fazer uma pergunta bem boba, mas uma pergunta de mãe, porque por favor, muita mãe em casa deve estar pensando isso. Por exemplo, a laranja é ácida, meu filho adora suco de laranja. Tem alguma
Ó, é uma pergunta boba, mas tem muita Me mãe que preocupa pensa, né? a frutose, não me preocupa a acidez da A laranja. acidez da laranja. Tá? Porque essa acidez da laranja não é interessante para a bactéria. Tá? E a própria saliva dilui essa acidez. A minha preocupação é o açúcar refinado, o carboidrato que vai se transformar em açúcar. Aquele Nescauzinho que a criança toma na mamadeira Sem higienizar. Veja bem, eu não sou contra o açúcar. Açúcar é um alimento excelente, traz Se energia, souber né? Mas usar, ele tem né? que ter um uso racional. Né? Ó, gente, eu acostumei tanto o meu filho com uma dose, tipo, certa do açúcar, não que ele não coma chocolate, ele come a balinha, ele come. Balinha. Mas, por exemplo, quando eu faço um bolo em casa, porque eu gosto de fazer a alimentação dele, eu gosto de cuidar, e eu faço os bolinhos dele, a receita são 2 xícaras de açúcar, eu coloco meia. E ele acostumou. Tipo, ontem eu fiz um bolo de aveia pra ele e eu coloquei 1 xícara inteira. Ele, mãe, não gostei desse bolo, tem muito açúcar. Muito açúcar. O paladar dele já tá refinado, né? já tá refinado. E por um lado bom, tipo, ele come o açúcar, mas não numa quantidade exagerada. Ai, a minha criança adora um chocolatinho. Dê de sobremesa e depois escove os dentes. Escova o dente, é o que eu faço, tipo, como, né? É melhor você dar um chocolatinho, né? Uma barra de chocolate lá, né? As nutricionistas vão me bater, os pediatras também. Mas eu, como dentista, prefiro que coma o açúcar que está com vontade de comer de uma vez só. E depois escove os dentes do que de pouquinho, assim, ó, né? Tá lá na aula, tá na salinha, uma balinha. Daqui a pouco, outra balinha. Esse pH da boca, ele não vai aumentar, ele não vai alcalinizar nunca, ele vai estar sempre baixo. Ou eles chegam numa idade que é chiclete. Chicletes. Agora, graças a Deus, existem várias versões de chicletes que não são com açúcar, né? Graças a Deus. E balinhas também, né? Além do que, muitos chicletes também não é legal. Aí Nem agora, pro estômago, quem né? vai falar aqui não é só o odontopediatra, mas É a mãe, ortodontista. Ortodontista. Dói, começa a dar problema de ATM, muita mastigação, faz com que haja excesso num dos lados da boca, porque eles escolhem um dos lados para mastigar. Tem gente que até tem já aquele estralinho, né? Isso, exatamente, de excesso de mastigação. Então os chicletes em excesso, tudo, né, gente? Tudo que é em excesso faz não mal, é legal. seja Não no é legal. açúcar, seja, né, em qualquer coisa, tipo, da criança, tipo, até quando a gente tava na Itália e veio pra cá, o meu filho estava se tornando muito consumista. Já é um excesso, por quê? Porque lá é tudo muito barato, muito fácil. Sim, a gente ia no é muito supermercado, acessível, muito né? acessível. Aí eu quero um carrinho, pega. Aí ele, pega porque é €1. Tipo, mas eu já não estava pensando no mal que eu estava causando para ele, gente. Então é tudo excesso, porque ele chegou numa... Agora a gente conseguiu trabalhar isso e ele acabou, né? Só que ele achava que tudo ele podia. Sim. Chegou na escola, alguma criança quebrava alguma coisa, minha mãe compra. Porque ele achou que tudo ele Era podia muito comprar, fácil, era né? tudo muito fácil, né? E sem querer a gente passa essa A gente imagem. passa né? essa imagem para a criança, então é tudo, gente, é alimentação, a gente tem que ter, eu acho que ser mãe é se... Eu digo que vem no kit mãe, né? Enfermeira, médica, dentista, eletricista. 24 horas, né? Professora. Eu sou uma mãe completamente desesperada, gente. Kit mãe. Mas eu quero voltar ainda na acidez da boca. Na acidez, a gente já come papo de mãe, a gente tá tricotando. Acontece, né? Não é só a alimentação que tem que se preocupar e manter esse meio alcalinizado, não é só isso. Mas eu tenho visto muito crianças com refluxo. Então, o refluxo também traz acidez à boca. Como tem acontecido, né, das crianças terem refluxo? Muito mesmo. Algumas crianças que eu tenho recebido aqui, às vezes eu olho, gengiva aumentadinha de volume, avermelhadinha. Os dentes, assim, a gente percebe que não tem aquele brilho que deveria ter. Aí a gente começa a investigação. O que tá comendo, o que tá fazendo, que tipo de creme dental, que escovinha. Até o creme dental influencia? Às vezes ele é muito abrasivo. E a gente vai investigando. Aí, e como é que tá o sistema gástrico? Tá tudo bem? Tem refluxo? Já verificou refluxo? Já conversou com o pediatra? Aí a mãe às vezes, não conversei sobre isso. Ele sente queimor, sente azia, e chora. às vezes a criança acaba também não falando, chora, né? Vomita logo depois de comer, quando é bebezinho, né? Conversa com o pediatra. Graças a Deus, assim, os pediatras que nós temos, eu posso falar aqui por Itajaí, Balneário Camboriú. São ótimos, gente. São excelentes. A gente consegue conversar, a gente consegue passar a mão no telefone, ligar, trocar, sabe, figurinha, como a gente diz, né? É excelente.
hoje a gente tem uma praticidade de conversar com os às pediatras. Vezes eu detecto, às vezes aqui na boca, né, alguma pitecazinha, alguma manchinha vermelhinha, já pergunto quem é o pediatra, já ligo, só tô desconfiada que tem uma virose aí chegando, né, porque às vezes na boca você enxerga primeiro, né, já encaminho, às vezes eles também fazem vão olhar a garganta e tal, e ver que tem alguma coisa diferente no dente, olha... Ju, eu percebi que, né? Gente, olha como é importante cuidar com a boca. Olha quanta coisa se identifica através da boca. A boca tem diz gente muito. Deixa dente de leite, não vou cuidar, mas olha, gente, olha é só uma manchinha, é só um mau hálito, é só um gosto azedo. Não é, gente. Tem. Graças a Deus, hoje a gente consegue diagnosticar, né? Doutora, e outra dúvida de mãe. Por que surge a afta? Meu filho, semana passada, estava com uma afta. Exato. A afta normalmente acontece um trauma, né? Um cortezinho, casquinho de pão, bateu com a escova. Não necessariamente, então, é uma doença. Não. Mordeu, fez um trauma. Aconteceu um trauma na mucosa oral. Com a saliva ácida, aquele machucadinho, aquele cortezinho, ele não cicatriza. Porque a saliva não permite a cicatrização. Por isso que forma aquela úlcera. Ou, claro, estou falando... Pode ser uma outra, né? Que outra coisa poderia ser? A acidez, o refluxo, né? As pessoas que têm refluxo, sim, tem muito mais propensão à afta. E febre, a febre muito intensa por muito tempo também pode causar afta. Ele teve um febrão por causa da gripe logo em seguida. E o que fazer? Então, o que a gente gostaria de fazer na afta é protegê-la da saliva para que ela faça a cicatrização. Se você conseguir proteger da saliva, ela vai cicatrizar sozinha. Então eu vejo as pessoas falando, eu boto sal, eu boto outra coisa lá que arde. A ideia não é arder para curar, né? Arde, cura, aperta, segura. Não, a ideia não é essa. A ideia é que você coloque alguma coisa sobre esta afta para que proteja da saliva. E existem inúmeras pomadas, né? Inúmeras pomadas que a gente pode estar prescrevendo para evitar que a saliva entre em contato com esse machucado, com esse trauma, ou até com essa afta já instalada e impeça a cicatrização. Então é muito fácil de tratar, é tranquilo, os dentistas, os pediatras podem prescrever essas pomadas específicas que protegem a afta da saliva e ela faz a cicatrização. Doutora, uma outra pergunta, né? Qual o melhor tipo de pasta de dente para criança? Nossa, eu já não vou falar nem só de tipo de pasta de dente, eu vou falar de quantidade. É muito importante, né? Meu filho, ele vê aquela pasta de dente assim do Minions de morango, ele quer. Pois é. Qual é o problema do creme dental e criança? Eu preciso que esse creme dental entre em contato com os dentes, ótimo, e que depois seja expelido. Ele não pode engolir, né? Não pode engolir. Então, a quantidade na escova, ela é do tamanho de um arroz cru. Até os 3 anos de idade. Dos 3 anos em diante, a gente já coloca uma lentilha. Um pouquinho mais. Pouquinho mais. E vou dizer mais uma coisa, para nós adultos, tá? O que eu solicito é que não coloque o creme dental acima, assim, né? Das cerdas da escova, mas atravessado. E o problema maior que eu já percebi com o meu filho na escola, muitas crianças, eles estão incentivando a escovação, cada um coloca o seu. Colocou, pronto, viu? As professoras não conseguem ter aquele, né? Precisa conversar em casa que o creme dental então, é tem um que partir de medicamento. casa, que é perigoso. Creme dental é remédio. Ele está indo ali porque ele vai fazer a higienização dos dentes e às vezes ele tem alguma substância ali dentro que é importante para o dente. E quais os riscos para a criança de ingerir aquilo? Creme dental com flúor, se a criança começa a ingerir, essa criança pode vir a ter fluorose, que são manchamentos nos dentes que ainda estão para nascer, que ainda estão para irromper. Olha só, nos dentes permanentes, gente. Exatamente. Depois é uma coisa irreversível. Não, parece assim que a gente não está causando um dano à criança, mas a gente está. Mas está. E o creme dental ideal, até que a criança aprenda a cuspir, é que ele não tenha flúor. Que ele não seja fluorado. Pasta de dente de criança mesmo. De criança mesmo. Existem alguns cremes dentais que são bem naturais, que tem melissa, que tem aloe vera, ótimo, tranquilo, tá? Tranquilo. Que ele não tenha flúor.
Por outro lado, esse não ter flúor também significa que pode ficar mais propenso à cárie dentária nos primeiros dentistas, porque não tem higienização. Então é importante o acompanhamento ao dentista para que ele aplique o flúor no momento certo, na quantidade certa e na concentração certa. E que em casa o creme dental, por enquanto, né? Enquanto a criança não aprender a cuspir, não tenha flúor. A partir do momento que ela aprendeu a cuspir, esse creme dental pode ter flúor nessas quantidades pequenininhas. Então, doutora Ju, qual é o teu recadinho para as mamães aqui, pra gente se despedir? Um recado, assim, para os cuidados do dente, assim, um recado de mãe mesmo, não só de dentista, de mãe. Nada é mais precioso do que o seu filho. Nada. E tudo que envolve a saúde dele é responsabilidade sua. Assuma com prazer essa responsabilidade. Viva 360 graus porque passa muito rápido. Muito rápido. Aproveite. Não deixe essa chance de educar um outro ser passar na sua vida. Aproveite cada instante. Durma abraçada, nine no colo e escove os dentes dele. Que vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, né? Doutora, queria agradecer demais a tua presença aqui no Doce Diário Materno. Vou fazer um convite já aqui no ar, porque ela não pode negar. Se ela aceita, né, está sempre esclarecendo as dúvidas das nossas mamães. Vai ser um grande prazer, um grande prazer. Então vocês podem mandar as dúvidas pro WhatsApp aqui embaixo, que sempre que possível a gente vai estar aqui com a doutora Juliana Patino. Até a próxima.